Vida Longa CBN. Como não falar, né, das mães e de seus filhos às vésperas deste domingo, né, em homenagem ao Dia das Mães. E tem muita mãe que se culpa porque não teve o tempo suficiente para acompanhar o crescimento do filho, porque a jornada diária, ela é, enfim, né, ela é exaustiva demais. E tantas das coisas, né? Toda mãe sempre acha que podia ter dado mais um pouco, não é mesmo, Adalberto? Exatamente. Enquanto você falava, Fernando, já fiquei pensando aqui na minha mãe, porque a gente sempre ouve, né, as mães falarem sobre isso. Por isso que, inclusive, essa discussão que a gente vai ter hoje no Vida Longa CBN, certamente os ouvintes vão se identificar, as mães, os filhos, todo mundo. Isso, a gente fala um pouquinho de atitudes do dia a dia que fortalecem o vínculo entre as mães e os filhos. O nosso convidado é o Felipe Colombini, ele é psicólogo, é orientador parental, está conosco aqui ao vivo. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos, aí, Fernanda, Adalberto, agradeço aí a Seja oportunidade. bem-vindo, viu? O nosso Vida Longa aí, né? CBN, a gente quer trazer vida longa aqui para mães e filhos, né? Neste sábado, já antecipando as comemorações do domingo. Quantas das vezes a gente já não ouviu falar, né, Felipe, que eu podia ter dado mais, Sim. que eu podia ter feito mais. E a jornada, a gente não consegue encaixar tudo que a gente deseja na jornada do dia, né? Sim, ainda mais atualmente, né, onde tudo é comparado, tudo é mostrado, né? A gente vive um mundo de muitas conexões, né? E essas conexões podem ser positivas ou nocivas, né? A gente sempre está tendo acesso aí a redes sociais, né? Que buscam conectar, mas a depender disso pode gerar também sofrimento para as mães, né? Em termos de comparação, né? Como você falou, existem mães e existem mães reais, né? A gente precisa, né? Acho que é um bom ponto a gente discutir aqui sobre a realidade, né? E não sobre a idealização, muitas vezes, que é colocada, que é propagado, né? Tratando as mães como heroínas, e de fato elas são, mas a gente precisa discutir mais a realidade delas, né? Porque senão vira só um nome bonito, né? Para o sofrimento, para a exaustão, né? Para a falta de rede de suporte. Então é muito importante a gente discutir sobre a maternidade real mesmo. É verdade. Nessa maternidade real, Felipe, inclusive, né, eu sou testemunha dela, de quem sai muito cedo de casa, volta já depois que, né, o dia já caminhou. E muitas das vezes, né, eu me peguei questionando, né, meu Deus, eu podia ter ficado mais, eu podia ter voltado um pouco mais cedo, eu não acompanhei esse momento. E certa vez uma mãe virou para mim, muito mais experiente que eu estava na época, né, e me disse o seguinte: não é tempo, é como, é qualidade. Exato, de fato exercer essa maternidade contextual real, aproveitar de fato aqui e agora, né? Obviamente isso também envolve planejamento de rotina, mas muitas vezes não, né? Muitas vezes esse planejamento é você ter a sensibilidade de aproveitar momentos, né? De microinterações, de contato, de afeto, né? O afeto, ele é construído de pequenas interações, né? Desde lá da primeira infância, né? E afeto não significa só ficar próximo no sentido de dar atenção extrema, mas também saber distribuir essa atenção, saber trazer autonomia, né, trazer autoestima, né, a criança, né, e o adolescente também fazer por si só, porque isso também vai fortalecer tanto a autoestima da mãe, né, enquanto pessoa, né, pessoa real, né, ela não é de fato uma heroína, né, pensando que ela precisa ter força para fazer tudo, né, de fato a gente muitas vezes romantiza, né, culturalmente, até muitas vezes no próprio Dia das Mães, né, tem esse tom, né, que funciona muito bem no domingo, mas na segunda volta tudo à realidade, né, do sofrimento, da exaustão, da pressão, né, e dessa mãe muitas vezes ela é a que fica, né, e é mais triste falar que ela é que sobra, às vezes em termos de rede de suporte. Então, de fato, nesse contexto, sim, elas são guerreiras nesse sentido, mas a gente não pode também trazer a culpa, né, para essa história, porque, como você falou, né, em relação à rotina, né, da mulher, né, ela também tem outros papéis, e obviamente o papel de mãe, né, ele é muito falado, né, você tem muito holofote, né, da maternidade, mas é como você falou, é também aproveitar momentos importantes, né, de conexão, de afeto, né, e muitas vezes o afeto não tem agenda, né, muitas vezes o afeto é esse olhar, essa conexão, a preocupação, é o cuidado que muitas vezes deixa, que não só fica, né, a gente vai precisar dosar, né, em termos de desenvolvimento de comportamento, de autonomia, né, pensando, enfim, que as mães têm diversos papéis de mães, né, existem mães de crianças, mães de adolescentes, mães de adultos, essa flexibilidade
também é exigida a todo momento, né? Ter essa leitura sensível e constante, que Verdade. obviamente toda mãe precisa de suporte, com certeza também. Verdade, Felipe. E tô para te dizer que é esse afeto que fica na nossa memória, né? Das coisas simples que a gente faz que a gente não esquece nunca mais. Exato, e esse afeto também fica pro filho, né? Acho que Aham. desde quando a criança nasce, ela busca essa referência, né? Esse cuidador, né? E a mãe é essa primeira, né? É essa primeira conexão, é essa possibilidade, né? Dessa organização, desse mundo caótico que a mãe vai dando pro filho, né? Visto que ele não se conhece. Eu acho muito poético que a autoobservação, ela é desenvolvida pelo outro, né? A gente só consegue se autoobservar a partir do outro que vai te falando, que vai validando os sentimentos, as sensações. E essa referência, de fato, é a que fica, né? Essa Uhum. sensação do eu, com certeza sempre teve uma mãe aí envolvida, né, em cada filho, em cada filha. Então isso, de fato, é muito importante. Essa Eu, memória não só para você, mas para os filhos. isso aí. Eu sei que você elencou 5 atitudes que a gente pode implementar na nossa rotina e que vão fortalecer esses vínculos. Uhum. Vamos a Sim, eles? eu acho. Vamos, vamos. Eu acho que tanto a oportunidade de qualquer momento, né, de conexão, né, de entender que o planejamento ele é importante, mas momentos imprevisíveis são importantes para essa mãe se conectar. Momentos aí que é importante, por exemplo, em relação à higiene do sono, é muito importante o papel de um cuidador, né, ajudar a relaxar, estar em contato com aqui e agora, não trazer isso como uma obrigação, né, isso é uma atitude, uma outra atitude importante. Outra atitude é pensar que afeto também é aprendizagem, né? De fato, a mãe, ao dar afeto, é também aprender, né? E na hora de aprender, não significa que essa mãe só vai super proteger. É importante ir dando passo a passo, né? Pensando na metáfora aí da bicicleta, né? Aos poucos, é importante sim, ir tirando a rodinha, deixando cair, deixando viver, né? E não necessariamente isso não significa invalidar, né? Quando a criança cai, por exemplo, mas sim entender que ela vai cair, né? E nomear isso para a criança, isso se chama de psicoeducação emocional, regulação emocional. A mãe tem um papel fundamental. Outro papel importante é, né, que isso é muito discutido, pensando em orientação parental, que é oferecer regras, limites, né? De fato, a mãe sofre, né, com o sofrimento da criança. E esse sofrimento é importante, né? Pode parecer difícil eu estar falando isso, mas a mãe muitas vezes é a primeira pessoa a ensinar o que é difícil sentir, né? Isso também vai ser difícil sentir para a mãe, né? Então, ensinar regulação, ensinar frustração, né? Ensinar a cair, né? Parece um clichê, mas isso de fato é importante, né? E aí Não vem só na quando a beleza. gente diz não, por exemplo, Felipe? Isso, vem do não, vem do limite, vem também da mãe se desregulando, acho que isso é um ponto. Novamente, a mãe não é a perfeição, né? A criança vem da mãe se desregular e também regular, é um ponto importante. Para haver regulação, precisa ter desregulação. Então a gente também precisa normatizar, entender que a exaustão e o estresse, obviamente, tem questões de falta de suporte, de cultura, mas isso de fato faz parte, né, de uma vida, né, de uma mãe, né, e ela não precisa assumir tudo. E aí isso também vem o papel do suporte social, né, de fato encarar, como a gente está falando agora, sobre uma maternidade real, né. Eu acho que são atitudes importantes, né, e um outro ponto importante é a questão do afeto, né, que eu falei logo no primeiro, é que o afeto ele envolve validar, né? Como a gente está falando muito, validar a emoção, mas isso não significa, do outro lado, oferecer limites, né? Existem comportamentos que são inadmissíveis, por exemplo, pensando em comportamentos de agressão e de violência, né? Que obviamente a mãe precisa dar o limite, mas ela também precisa validar. É que isso é muito difícil para a mãe, para qualquer um lidar, que são os comportamentos ditos ruins, mas é importante. A mãe vai ser essa primeira referência, né? Enquanto cuidador. Então, o que eu quero falar é que essas atitudes são microinterações, obviamente a gente está separando didaticamente aqui, mas isso vai fluindo, né? E o que a gente chama isso é uma responsividade, né? É a mãe, de fato, está olhando para o seu filho, né? Olhando o padrão do seu filho, como ele se comporta, seja um filho mais tímido, seja um filho mais extrovertido. Esse conhecimento de quem é meu filho, quem é meu filho, isso é muito importante. Isso a gente vai levando, né? Desde a fase criança, adolescente, adulta, né? A maternidade sempre vai estar ativa. O que vai mudar são os papéis de mãe, né? Porque ser mãe de um adulto, né? Ser mãe de uma pessoa idosa, né? Isso também envolve, né? Todas as fases de desenvolvimento. E isso que eu acho muito, muito sensível, né? A mãe poder acompanhar todas as fases, dificuldades e prazeres e frustrações de todas as fases de desenvolvimento junto com seu filho ao lado, né? Ela estando, isso de fato que eu creio que é uma das principais atitudes, né?
Eu acho que assim, é um vínculo eterno, né? Não existe mãe só de bebês que precisam de assistência. Exato. Mãe é mãe para toda a vida, assim como o filho também, né? Exato, né? E a gente não está falando, enfim, são mães com diferentes realidades, histórias, né? A gente tem as que a gente chamadas as mães atípicas também, mães que vão precisar lidar com o seu filho, com questões, né, com dificuldades, com transtornos de desenvolvimento, com questões psiquiátricas, com filhos que estão doentes, né? Então, de fato, é importante, né? A gente entender o momento de cada mãe, né? E quem é essa mãe, né? Como que ela vai conseguir lidar com a labuta, né? Com o obstáculo que ela vai ter, né? E, obviamente a gente sempre pensa num desenvolvimento mais típico, mas existem sim as mães atípicas que precisam ser muito olhadas, né? Entendidas que o papel de mãe, né, cuidadora, vai se estender durante muito tempo, né? E o suporte social e emocional é fundamental também para essas mães, né? Exatamente. Felipe, vamos elencar aqui algumas atitudes do dia a dia que a gente pode colocar nessa rotina de mãe e filho. Fazer uma leiturinha antes de dormir, uma oração. Sim, acho muito importante, né? A gente não está falando de religião, mas ensinar fé, né? Isso é importante, comportamento de resiliência, você se conectar com seu filho antes de dormir, você ensinar ele a ter noção de rotina, de planejamento, né? De vida, isso é muito importante, a mãe sentar e entender, né? A rotina é muito estruturante, obviamente, para todos, né? Eu acho que dar essa rotina, um outro ponto... Largar o celular e escutá-lo. Isso, largar o celular, né? Eu acho que um ponto importante é o pai, a mãe, enfim, mas falando em termos de mãe, né? Esse convívio, ele é muito mais frequente, né? E a mãe é referência, é modelo, né? Pensando hoje, atualmente, em redes sociais, ter momentos de troca, né? Ter momentos de conexão de rotina, de refeição, né? A gente fala muito de refeição, né? Cada família tem tem o seu jeito de lidar com a refeição, mas ter momentos de troca do aqui e agora, seja uma refeição, seja antes de dormir, seja acordar, né, se desvencilhar, né, da rede, né, porque a rede mostra uma humanidade idealizada, vamos dizer assim. Então, acho que essas são atitudes importantes. O brincar também, acho que esse é um ponto importante. Entender qual é o brincar, né? Não necessariamente a mãe vai brincar de tudo, né? E gostar de tudo, mas identificar brincadeiras da qual ela participe, que ela se envolva, que resgate também a sua própria infância, se conectar com o que o filho está falando, porque, né, a brincadeira, né, não é só o brincar em si, traz uma série de expressões, né, de linguagem. O brincar, ele é muito importante, né? Participação, acho que isso é um ponto também, né, da própria rede de suporte, né, entender quem é essa escola, né, que meu filho tá, né, entender como funcionam, né, as novas regras, né, porque a escola provavelmente é a primeira, né, o mundo das regras começam também por parte das escolas. Essa participação ativa também é importante, não só elogiando a escola, mas criticando, se posicionando, né, formando uma comunidade, né, escolar. Isso de fato são atitudes importantes, né? Além de todas essas microinterações de afeto, né, de carinho e de responsividade, né, de fato estar atento aos sinais do que o filho precisa, né? Isso de fato é treinado desde lá do bebê e, como você disse, passa da adolescência, da vida adulta até o sempre, né? E não se culpar tanto, né, quando a rotina não permite nenhuma dessas coisas. Exato. Tenta, né, de novo no dia seguinte. Isso, sempre é uma oportunidade de fazer diferente, de tentar, de se regular, de entender de fato essa culpa, né? A culpa não é um produto por si só, né? Porque ela tá vindo, né? Ter uma rede de suporte que de fato também valide essa mãe, acolha, entenda que ela é humana, né? É uma maternidade real, que ela vai ter percalços, e esses percalços vão ser importantes, tanto para o seu desenvolvimento quanto mãe, enquanto também para o desenvolvimento do seu filho, da sua filha, né? Esses erros, esses acertos, esses obstáculos, isso aí com certeza vai fazer parte de uma vida humana, né? De uma vida real. E aí quando a gente vê esses bebês, crianças, adolescentes, né, se tornando adultos éticos, compreensivos, honestos, aí a gente se orgulha, né? E fala assim, meu Deus, deu certo. Com certeza, eu acho que isso tem tudo a ver, né? Essa responsabilidade ética, o mundo da regra e também a sensação de você ser eu, né? Eu acho que isso, novamente, você ter uma noção do seu eu, de você se sentir confortável em quem você é e quem você quer vir a ser, isso, obviamente, isso com certeza teve uma mãe, teve uma educação parental, uma educação, né, uma maternidade real, que também assumiu seus riscos, né, e entendeu os percalços, né, que, enfim, isso é deixar a romantização de lado e, de fato, entender que os erros vão fazer parte, né, e todos esses obstáculos, né, culturais, de vida, de trabalho, né, que acabam engolindo,
né? Muitas mães aí. Isso aí. Felipe, muito obrigada, viu, pela sua participação Obrigado, aqui conosco, hein? Agradeço. Um bom Obrigado e sábado feliz Dia pra das você. Mães. Bom sábado aí.